dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números capítulo 34. As fronteiras de Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Sim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado, passará pelo sul da subida de Acrabim e prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cádiz Barneia. Depois passará por Azar-Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será essa a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or e do Monte Or até Lebo-Amate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, ao lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança deles. Estas 2 tribos e meia receberão essa sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão. Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim. Buqui, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan. Aniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José. Quemuel, filho de Siftã, o líder da tribo de Efraim, filho de José. Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Azã e líder da tribo de Issacar. Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Azer. Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naftali. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança dos israelitas na terra de Canaã. Números capítulo 35. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem deem cidades para os levitas morarem.
e dei-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades das tribos que têm muitas, mas poucas das que têm poucas. As cidades de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhes um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com um óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Números capítulo 36. A lei da herança das mulheres. O caso das filhas de Zelofeade. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertencia ao clã dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: Quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora supunham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo da qual se unirem pelo casamento.
Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tisa, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Fim do livro de Números. 20 de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre as fronteiras da promessa. Os últimos capítulos do livro de Números relatam as fronteiras de Canaã, a delimitação da terra e também estabelece pessoas que ficariam responsáveis pela distribuição da terra conforme a vontade do Senhor. Naquele momento, os israelitas estavam às portas da entrada da terra prometida. Eles já haviam estado ali antes, 40 anos atrás. Os seus antepassados espiaram Canaã e não acreditaram que seriam capazes de possuir a terra. De ombros caídos e fé abalada, deram as costas para Canaã para peregrinar 40 anos pelo deserto. E dessa vez, será que seria diferente? Moisés sabiamente começou a lembrá-los de uma antiga promessa feita por Deus a Abraão de que seus descendentes um dia se multiplicariam e se tornariam tão numerosos como a estrela do céu, conforme registrado em Gênesis 22:17. Ao olharem uns para os outros, os israelitas se recordaram de uma promessa que havia superado a morte, as doenças, as pragas, a rivalidade entre os irmãos, parentes, manipuladores, civilizações decadentes, superpoderes tirânicos, a desobediência, a idolatria e 40 anos de tanta peregrinação. Sabendo disso, o Senhor já havia estabelecido então as fronteiras geográficas para Moisés, designando para ele também como a terra deveria ser dividida. Porém, essa designação foi apenas um ideal, pois somente muitos anos mais tarde, depois da conquista da terra, só durante a vida dos reis de Davi e Salomão é que os limites foram mais ou menos alcançados conforme registrado no capítulo 34 e 35 de Números. Isso nos ensina que a apropriação das promessas divinas começa sempre com um plano, mas ainda com a certeza inabalável de que o Senhor nunca se esquece daquilo que prometeu a nós. Nós devemos crer que o ideal que o Senhor nos mostra, que aquela visão que o Senhor nos deu através da sua promessa, independente do que possa acontecer ou de que nós possamos ver neste momento, irá se cumprir, pois as palavras do Senhor, todas as suas promessas se cumprirão e todos nós podemos confiar firmemente de que a sua palavra vai se cumprir em nossas vidas. Com isso, nós podemos aprender que tudo na palavra de Deus, ela existe por uma razão e é para nos ensinar. Se hoje você tem visto as circunstâncias da sua vida, se você tem sentido que as promessas estão quase se cumprindo, ou seja, que você está à porta da sua terra prometida e nada ainda aconteceu, tenha uma certeza agora na sua mente, no seu coração. Tudo o que o Senhor te prometeu vai se cumprir exatamente como Ele falou e vai ser além
além do que você imaginou. A sua terra prometida, a sua Canaã, aonde você vai pisar os seus pés e tomar posse, será muito melhor do que você tem imaginado. E se Deus falou, com certeza, tenha a fé no seu coração, irá se cumprir. Agora, assim como o povo de Israel pela segunda vez esteve diante da terra prometida, dessa vez, assim como eles, erga a sua cabeça e conquiste tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para você tomar posse. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que abençoes esta pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, dá força, segurança e coragem para esta pessoa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já colocou em suas mãos para fazer e realizar. Concretiza, Senhor, hoje as promessas na vida desta pessoa agora. Que ela possa viver e desfrutar, Senhor, das Tuas promessas ainda hoje. Que em nome de Jesus todas as portas sejam abertas e que ela ou ele possa viver e concretizar e testemunhar que Tu, Senhor, fala e cumpre na vida desta pessoa. É hoje e isso que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e até o próximo devocional.